Continuando o nosso assunto aqui, a palavra de Deus, ela vai falar para nós agora o terceiro segredo, entendeu? Vamos para o terceiro segredo para o avivamento. O temor do Senhor provocado no coração das pessoas pela pregação da palavra de Deus e a porta geradora para o avivamento individual e coletivo. Salmo 119, versículo 5. O temor ao Senhor que veio sobre os levitas, levado ao temor, ao avivamento, no tempo, no pó e na cinza. Deu-se após eles ter ouvido a pregação do profeta Jonas. Veja bem, então nós agora estaremos no terceiro item, no terceiro segredo para o avivamento, que é o temor a Deus. Então, a Bíblia está dizendo aqui sobre o salmista, que fala sobre o Salmo 109, versículo 25, e também está falando sobre Jonas, capítulo 3, a respeito do povo de Nínive. Então, a Bíblia está dizendo para nós aqui, o avivamento, o arrependimento deles, que seja o povo de Nínive, e quando eles ouviram a palavra que o profeta Jonas pregou para eles, a Bíblia está dizendo que eles se arrependeram. Então, como eles se arrependeram, por ouvir a palavra, onde houve um verdadeiro arrependimento, e também houve neles o avivamento, porque quando ele se arrependeu, Deus perdoou, então Deus trouxe o avivamento no coração daquele povo. Então, o terceiro segredo para o avivamento está escrito na Bíblia, que é o temor a Deus. Não é ter medo de Deus, porque tem dois condicionais. Tem o primeiro, que é o temor, que é ter temor a Deus. É quando você reconhece que Deus é sublime, que Deus é grande, que Deus é poderoso e que você depende dele. Então você entende que ele é o sublime, certo? Então, temer a Deus é você se reverenciar a Deus, é você se curvar a Deus, é você fazer aquilo que é o melhor que você pode apresentar para Deus, porque você vai reconhecer que ele é quem merece. Então, temor a Deus é diferente de ter medo. Ter temor a Deus é uma condicional, e ter medo de Deus é outra condicional, porque temer a Deus é honrar a Deus. Isso é temer a Deus, é respeitar a Deus. Isso significa temor a Deus, honrar a Deus. Agora, ter medo de Deus é quando o homem faz tudo o que não é para fazer, e ele tem medo porque ele está pecando, ele está errando, então ele tem medo de Deus, porque ele está sabendo que ele está errando, ele está pecando e ele vai se perder. E Deus vai puni-lo. Então, por essa razão, ele tem medo de Deus. Mas não adianta ter medo de Deus, porque Deus, ele é amor, só que ele é justiça. Então, não adianta nós ter simplesmente medo de Deus. Nós temos que amar a Deus, reverenciar a Deus, acreditar em Deus, servir a Deus, certo? Não adianta ter simplesmente medo, não vai resolver ter medo de Deus. O que resolve é ter temor. Então a palavra do Senhor está dizendo para nós aqui que o terceiro segredo para o avivamento é quando nós tememos a Deus, é quando nós somos fiel a Deus, é quando nós estamos de acordo com a palavra de Deus, é quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós recebemos a palavra de Deus, então nós estamos tendo temor a Deus. Nós estamos tendo temor a Deus pela sua palavra que nós ouvimos, certo? Então ouvimos a palavra, acreditamos na palavra, passamos a viver a palavra e adoramos o Deus que é o dono da palavra. Então nós estamos reverenciando a Deus. Isso significa ter temor a Deus, não é ter medo de Deus, certo? É isso que a Bíblia está dizendo, entendeu? A Bíblia está falando sobre esse assunto. Então a Bíblia diz aqui que o povo de Nínive, quando eles ouviu a pregação do profeta Jonas, a Bíblia diz que todos se arrependeram. Inclusive eu já tenho um vídeo no canal que eu falo sobre esse assunto. Não vou nem entrar em comentário aqui, porque tem um vídeo no canal e você pode ver que o povo de Nínive, começando Jonas a pregar na cidade, a Bíblia diz que quando a mensagem chegou no palácio do rei, eles arrancaram as suas vestes reais, se cobriram de pó,
se cobriram de pano, entrou no pó e na cinza. Então eles reconheceram, humilharam e Deus o perdoou. Então aí é onde entra no coração do homem o temor a Deus. Reconheceu quem Deus é. Isso é temor a Deus. Muito bem. Continuando o nosso assunto. O temor ao Senhor é a sabedoria, é a porta e apartar-se do mal e a inteligência. Jó capítulo 28, versículo 28. Veja bem, ter um coração sábio é apartar-se do mal. Está vendo aí? São sinais claros de um avivamento pessoal. Veja bem o que eu acabei de dizer sobre o temer a Deus. Então a Bíblia está dizendo aqui, na palavra do Senhor, quanto o temor a Deus. O que é ter temor a Deus? Vamos falar um pouquinho sobre mais assunto. Ter temor a Deus é ter sabedoria. Faz parte, ter sabedoria faz parte. Ter temor a Deus é se apartar do mal. E ter temor de Deus, a Bíblia está dizendo também, que é aquilo que nós precisamos ter dentro de nós, para que você possa ir bem. A Bíblia está falando que isso acontece na vida do homem, porque é necessário que isso tem que ter dentro de nós, certo? Então é o que a Bíblia está falando, que é a inteligência. Porque a Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento dos santos é prudência ou ciência. Então a Bíblia está falando aqui para nós que o temor ao Senhor é aquilo que ele está falando, é desviar do mal, é ter sabedoria e ter ciência, ter um coração sábio, e que então você consegue se apartar daquilo que é mal aos olhos de Deus e que ele prejudica a nossa vida espiritual. Então isso é aqui a Bíblia está falando quando se trata do temor a Deus. Entendeu? E a Bíblia está dizendo que isso é claro de um avivamento pessoal. Ou seja, cada pessoa que ele tem isso dentro de si, ele está com o avivamento. Porque o avivamento não é simplesmente estar lá na igreja e aquilo que eu já disse antes, empurrar as cadeiras para lá e para cá. Isso não é avivamento. O avivamento ele está dentro da nossa alma. Entendeu? Então o que acontece? Aí, quando o homem ele tem essa sabedoria, tem a ciência, o conhecimento de Deus, então ele tem temor a Deus. Ele reverencia a Deus, porque ele tem temor, porque ele tem sabedoria, porque ele se desvia do mal, porque ele tem ciência, porque ele tem o conhecimento de Deus e sabe quem Deus é e o que Deus faz. Então, por isso ele tem temor a Deus. Então, não é ter medo a Deus, é ter temor a Deus, entendeu? É isso que a Bíblia está dizendo. Muito bem. Em Êxodo capítulo de número 20, versículo 18 a 20, vimos que após o povo ouvir a palavra do Senhor no Monte Sinai, em chama, o arraial estremeceu. E Moisés disse ao povo: não temais, que Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Entendeu aí? Veja o que eu acabei de dizer, o que a Bíblia está falando. Entendendo? É o que a Bíblia está falando para nós agora. Êxodo capítulo 20. Vamos ver o que está falando sobre a palavra de Deus. É isso que a Bíblia revela para nós aqui, quando se trata do verdadeiro avivamento. Vejamos. Avivamento real, verdadeiro, é o que nós vemos quando a Bíblia ela nos revela. Vamos chegar aqui em Êxodo 20. O verdadeiro avivamento, que é o que todos precisam de um verdadeiro avivamento. Vamos lá para a leitura que nós estamos. Vamos lá. Veja bem, vou ler 3 versículos aqui, para ganhar tempo. E todo o povo viu os trovões, e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte funegando, e o povo, vendo isso, retirou-se, pôs-se de longe.
E disse a Moisés: fala tu conosco, e ouvimos, e não fala Deus conosco, para que não morramos. Olha isso. E disse Moisés ao povo: não temais, que Deus veio para provar vós, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Olha o que a Bíblia está dizendo. Então o temor a Deus, aquilo que eu já expliquei. Mas veja bem, quando a Bíblia diz que Deus, ele desce sobre o monte Sinais, e o povo vê tudo aquilo acontecer, o arraial estremeceu, e o povo foge para longe, e diz para Moisés: fala você com Deus, para que ouve Deus, fala conosco, porque se Deus falar conosco, nós vamos morrer. Aí Moisés disse para ele: mas Deus desceu para falar com vocês, para que vocês tenham temor, para que vocês não pequem. Então o temor de Deus no coração do homem é aquilo que a Bíblia está dizendo, que eu já acabei de explicar, se dizia do mal. Ou seja, o mal aqui está se referindo a qualquer coisa, mas vamos colocar aqui o que Moisés falou para o povo: para que não pecais. Ou seja, o temor de Deus em nosso coração, ele evita deixar nós pecar contra Deus. É isso que a Bíblia está dizendo. Quem tem temor de Deus não vive pecando contra Deus, porque ele tem temor a Deus, ele honra a Deus, ele respeita a Deus e ele sabe quem Deus é. E por isso, então a Bíblia está dizendo aqui que Deus falou com Moisés, falou com o povo, e o povo temeu, não queria ouvir, porque ficou com medo de morrer da presença de Deus. Então eles falam com Moisés, e Moisés disse: olha, Deus disse que vai descer para falar com vocês, para que vocês não pequem, para que vocês se entra temor no coração de vocês, para que vocês não pequem. Então, isso aí é o que a Bíblia está dizendo quando se trata do temor a Deus. Esta é a terceira razão, ou seja, o terceiro segredo de um verdadeiro avivamento é o temor a Deus. Aquilo que está no coração do homem e que faz com que o homem honre a Deus em todo o sentido e que está sempre com o coração voltado para Deus. Isso é temor a Deus, não é ter medo de Deus, ok? Está ouvindo? Muito bem. Vamos para agora para a quarta razão do nosso assunto. A quarta razão do nosso assunto, o quarto segredo para um avivamento é a misericórdia. Vemos que o versículo primeiro que nós lemos de Abacuque está falando aí, o profeta está clamando por misericórdia. Então, a quarta razão ou quarto segredo para um avivamento é a misericórdia. Vejamos então o que a Bíblia está falando para nós aqui. A misericórdia de Deus é o quarto segredo de um avivamento. Lamentação capítulo 3, o versículo 22. Todo o avivamento ao longo da história é a obra da misericórdia divina. Segunda de Crônica, capítulo 30 e o versículo 9. Eu separei os versículos para ler, mas eu quero ganhar um pouco de tempo aqui, então eu não vou ler os versículos, você vai conferir depois vendo o vídeo e você vai ver onde está escrito sobre o assunto que eu estou comentando, onde está o livro e o versículo que eu estou lendo, tá bom? Então aí é a quarta razão. Segunda de Crônica, capítulo de número 30, o versículo 9. Olha aqui, o próprio rei Ezequias reconheceu isso dizendo: porque em vós, convertendo ao Senhor, vossos irmãos e os vossos filhos acharão misericórdia perante os que o levaram cativo, e tornarão a esta terra, porque o Senhor, o vosso Deus, é piedoso, misericordioso, e não desviará de vosso o rosto, se vós converteres a Ele. Vejam que a Bíblia está dizendo para nós agora, quando se trata da misericórdia. Eu disse no início que primeira razão, a Bíblia fala sobre a oração. Segunda, a Bíblia fala sobre a palavra. E terceira, sobre o temor. E a última é a misericórdia, porque o profeta clamava por misericórdia aqui. E aqui a misericórdia, ela aparece agora, que depois que nós estamos na palavra, na oração e no temor, entra a misericórdia de Deus, certo? Então agora aqui nós estamos vendo que a Bíblia está falando sobre a misericórdia, que a misericórdia de Deus, ela é a misericórdia chamada de misericórdia divina, que ela nos socorre. E a Bíblia está dizendo aqui que o rei reconheceu que se o povo, eles voltassem para Deus, e que se o povo
recebesse aquilo que nós falamos no início, tivessem oração na palavra e temor a Deus, aqueles que foi levado a cativo, o rei está falando assim, ó, se vocês se converterem ao Senhor, que Ele é misericordioso, Ele é piedoso, então Ele vai trazer de volta os vossos irmãos, os vossos filhos, que foi tomado cativo, porque Deus, Ele é misericordioso, então Ele não vai virar o rosto para vós, e a misericórdia dEle vai entrar em ação, e o povo voltará do cativeiro. É isso que o rei quis falar aqui, entende o que a Bíblia está dizendo? Por isso é que nós estamos apresentando essa palavra dessa tarde. Então o rei reconheceu que se o povo se convertesse a Deus, está dizendo o rei, se vocês se converterem a Deus, a Bíblia está dizendo para nós que o rei falou, está vendo? Ó, Deus é piedoso, misericordioso, e não se desvie de vosso rosto, se vós converter a Ele. Ou seja, se nós convertermos ao Senhor, o Senhor não nos abandonará. Nós passamos por dificuldade, claro, sim, isso é normal, é natural. Entende? Mas isso é natural. Só que Deus não desampara o homem, Deus não desampara a mulher que se converte a Ele. E o rei, reconhecendo isso, diz para o povo, se vocês converterem ao Senhor, Ele é misericordioso, então Ele não vai virar o rosto para vocês. Ele vai trazer aqueles que foram cativo do cativeiro. É isso que o rei quis apresentar aqui para eles. Então, a palavra de Deus, ela nos traz essa razão aqui agora. Entendeu? É o que nós estamos vendo a respeito aqui, que o rei reconheceu isso diante de Deus. Ó, o avivamento em Nínive foi uma obra da misericórdia e compaixão divina. Jonas capítulo de número 3, versículo 10. Jonas capítulo 4, o versículo 10 e 11. Ó, o avivamento é o transbordar da misericórdia divina sobre a nossa vida, pois o avivamento sempre acontece quando o povo está na sua pior condições espiritual. Veja isso, Lamentação 5 e 21. Em Joel capítulo 2, versículo de número 13, o profeta Joel escreveu, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência. Glória! Está vendo aqui? Então, aqui a Bíblia está dizendo sobre a misericórdia de Deus. Então, todos esses versículos, esses livros que você está ouvindo, que eu estou citando para você, você pode tomar como base e ver aí na sua Bíblia, a qual está escrito na palavra de Deus. É a palavra de Deus quem está falando sobre este assunto. Entendendo? Então a palavra de Deus, ela é maravilhosa para nossas vidas. Deixa eu ver o versículo aqui, a qual nós vamos entender aqui a palavra de Deus agora, pois é necessário que nós entenda isso daqui. A Bíblia é a palavra real e verdadeira. Vamos aqui, Lamentação, que é chamada Lamentação de Jeremias. Vamos aqui para nós entender algo. 3 e 22. Vamos ver o que está escrito aqui. Em 3 e 22 de Lamentação de Jeremias. A misericórdia do Senhor são a causa, olha isso, a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Viu? A misericórdia do Senhor são a causa, são a razão primordial porque nós não somos consumidos. Por que não somos consumidos? Porque a Bíblia está dizendo que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, porque a misericórdia de Deus não tem fim. É isso que a Bíblia está falando para nós aqui.
certo? Vamos mais um versículo aqui da palavra de Deus. Vamos aqui, vai mais um versículo para nós estar terminando o nosso vídeo. Lamentação, no capítulo de número 5 e o versículo 21, está escrito assim: convertei-nos a ti, Senhor. Olha bem, converte-nos a ti, Senhor, e sararemos. Convertindo-nós, renova o nosso dia como dantes. Sabe o que está dizendo aqui a Bíblia? Está dizendo, ele está clamando para que se converta. Converte ao Senhor e faça como era dantes. Ou seja, como era antes, seja agora. Converter o Senhor para que possa então ser como era antes. Que significa que a pessoa ela precisa voltar como aquilo que ela era. Se ela era espiritual, se ela era avivada, se ela tinha dentro de si um avivamento, então ela está clamando para que seja como dantes. Converte e seremos convertidos, faça nossos dias como dantes. Ou seja, como nós era antes, nós queremos ser agora. Vamos para mais um versículo aqui para nós estarmos finalizando o nosso vídeo dessa tarde. Olha o que o profeta está dizendo na oração do profeta, ó. E rasgai os vossos coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, o vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se. Está vendo aí? Então, a Bíblia está dizendo assim, para se converter a Deus, porque Ele é tardio em irar-se. Ou seja, a misericórdia de Deus, ela nos alcança. Porque se há arrependimento, há perdão. Não pode haver perdão se não haver arrependimento. E para haver o perdão, é necessário que a pessoa se arrepende. Então, para isso acontecer, é necessário que esteja na oração, que esteja na palavra, que tenha o temor de Deus e que a misericórdia alcança porque o homem se arrepende. Entende o que vocês estão ouvindo? É isso que a Bíblia está dizendo. Então, esse aqui se trata de um verdadeiro avivamento. A igreja só vai ter um verdadeiro avivamento. Eu não estou dizendo de uma reunião em que acontece algo ali no presente momento e que aquilo que eu já disse algumas vezes, não quero nem repetir mais, e que parece que está acontecendo muitas coisas, muito avivamento. Mas o verdadeiro avivamento original é aquele que está no nosso ser, no nosso homem espiritual. A Bíblia está dizendo, nós temos que ter uma vida de oração, nós temos que ter uma vida na palavra de Deus, nós temos que ter uma vida de temor de Deus, e nós temos que ter uma vida debaixo da misericórdia de Deus. Ou seja, se nós estivermos na oração, na palavra, e temando a Deus, tendo temor a Deus, honrando a Deus, então a misericórdia de Deus, ela nos alcança de uma forma que somente Deus tem para dar, que é o perdão a qual o homem precisa ter. Então, para a igreja ter um verdadeiro avivamento, um avivamento original, um avivamento real, esse avivamento ele é o avivamento, nós estamos aí em grupos e nós estamos em particular, ou seja, o avivamento tem que ser pessoal, cada pessoa precisa ter avivamento dentro de si. Aviva o Senhor a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos notifica da ira, lembra da misericórdia. Ou seja, o profeta clamava a Deus para que Deus, na ira contra o pecado do povo, Deus usasse de misericórdia. Então, se o homem se arrepende do seu pecado, então a misericórdia de Deus entra em ação em favor da nossa vida, ok? É isso que a Bíblia está dizendo, certo? Então, ficou aí essa palavra, um pouco meio rápido, né? Mas são 4 assuntos, eu transformei em 2. E eu gostaria que você que vai ouvir essa palavra, que sirva para um avivamento pessoal, como a Bíblia está dizendo, que seja dentro de você, que você receba o avivamento, receba a graça, receba de Deus realmente a coragem para amá-lo e servi-lo. E eu quero pedir para você
Se você gostou da palavra, ajude esse canal. Esse canal é um canal que eu estou aqui para trazer para todos uma revelação bíblica. Então gostaria que você fizesse esse canal prosperar, ou seja, dá o seu like, inscreve no canal, compartilha e você participa desses vídeos, vê esses vídeos e que Deus possa te abençoar, tá bom? Então ajuda o canal a crescer, dando o seu like, dando a sua participação nos vídeos. Fica aí agora essa palavra que você vai entender que são os 4 segredos para um verdadeiro avivamento. Precisamos ter essas qualidades. A igreja precisa ter essas qualidades para nós sermos avivados. Porque é uma pena o que nós vivemos nos nossos dias. É uma calamidade. Então, nós precisamos ter avivamento. E tem mais. Esse avivamento, ele é pessoal. O que significa isso? Significa que cada um de nós precisa ter avivamento dentro do nosso íntimo, dentro do nosso homem espiritual. É necessário que haja um avivamento. Aviva o Senhor as nossas vidas, certo? Então, quando o profeta clamava por avivamento, aviva o Senhor a tua obra. Então o profeta diz assim, aviva o Senhor a nossa vida espiritual. É isso que o profeta queria dizer, certo? Então, gostaria de contar com a sua ajuda, com a sua participação. Que Deus abençoe você que vai ouvir essa palavra. E até o próximo vídeo. Muito obrigado.